Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Passando aqui, queridos, para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, para te desejar uma boa noite, amém, em nome de Jesus. Passando também para dar continuidade à leitura do livro de Provérbios, amém. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, amém, em nome de Jesus. Advertência contra a imoralidade. Em outras traduções vai estar advertência contra o adultério. Amém? Em nome de Jesus, vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar através da palavra dele. Amém? Em nome de Jesus, a palavra diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel. E cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. 7. E agora, meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie das palavras da minha boca. 8. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, porque você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida, você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Já me veio aqui, queridos, uma passagem agora aqui na minha mente, o Espírito Santo de Deus. Eu vou já compartilhar com você, amém? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Vou repetir o 12. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Por que você desperdiçaria, né? Por que você desperdiçaria, né, as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Coça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.
e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. Me veio agora, queridos, deixa eu ler aqui também um resumo que eu fiz aqui, uma pesquisa para vocês, assim. Provérbios 5. É um chamado para viver uma vida justa e virtuosa. Nele, a sabedoria é retratada como um dom divino para orientar nossa vida, para que não seja destruída e depravada. O texto enfoca a importância da fidelidade conjugal e alerta sobre os terríveis perigos da infidelidade. E aí, enquanto eu estava lendo aqui esse versículo, queridos, com vocês, compartilhando, né? Versículo 12 e 13, que diz assim: Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Aí, quando eu estava lendo esse versículo, esses 2 versículos, me veio a vida de José do Egito, né? José, ele cresceu ali, na tenda do pai dele. Então, José, ele era um menino amado do pai dele. Ele estava embaixo da obediência do pai dele. Ele estava sendo ensinado pelo pai dele, porém, ele tinha uns irmãos que tinham ali inveja dele. Ele tinha uns irmãos que não gostavam dele devido ao tratamento diferenciado que o pai dele dava a ele. Então, por causa disso e por causa de que, né, José, ele compartilhava os sonhos dele, que Deus dava para ele, com os irmãos dele. E os irmãos dele já não gostavam dele, já sentiam inveja dele. E nós vemos também um exemplo de Caim com Abel, que Caim, ele matou Abel por causa que ele também teve inveja do irmão dele, né? Porque o coração dele já estava cheio de pecado. Já estava, o Senhor até fala para ele assim, alertando ele: o pecado jaz à tua porta, né? Domina-o. Mas ele não dominou, né? O Senhor já tinha dado um aviso, que ele diz assim, o Senhor lhe faz, né? Quando ele vê um filho dele fazendo algo de errado, o Senhor, ele vai avisar. Ele vai avisar: tira os teus pés daí, não faz isso, não vai por aí, né? Então o Senhor, ele vai avisar o filho para que ele não venha cair no abismo, né? Caim, ele sofreu as consequências porque ele tirou a vida de Abel. Nós vemos aí em relação à oferta que ele levou a Deus, né? Mas não era a oferta, era o ofertante. Como que estava o coração do ofertante Caim, né? Então, nós vemos esse outro exemplo em relação à inveja. E aí, José, ele foi muito invejado pelos irmãos dele, porque os irmãos dele viram, chamavam, lá vem um grande sonhador. Nem tudo, queridos, na nossa vida, nem tudo. Tem coisas que é só entre nós e Deus. Nós não devemos compartilhar com ninguém. E nós nem devemos fazer oração abrindo a nossa boca, somente em espírito, para que o inimigo das nossas almas ele não venha ouvir. Ou orações em línguas, né? Então, queridos, José, ele foi um menino amado pelo pai dele. Então, ele foi ali, como todos nós já sabemos, os irmãos dele venderam ele como escravo, né? Mas ele tinha uma essência muito grande dentro dele. Ele tinha a essência do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Ele tinha um temor de Deus sobre a vida dele. E aí, quando ele foi para a casa de Potifar, a esposa de Potifar, a palavra vai dizer que José era um homem bonito, né? Um homem que chamava a atenção. Mas por ele ser um homem temente a Deus, aprendido desde lá dos antepassados dele, desde o pai dele que ensinava ele, né, a estar ali nas leis do Senhor, a estar ali na palavra do Senhor. Então, porque
ele estava debaixo de obediência à palavra do Senhor, queridos. Ele já estava ali aprendendo com o pai dele. Então, ele foi vendido, né, como escravo. Então, ele foi parar na casa de Potifar. E a esposa de Potifar, ela começou a dar em cima dele. Mas ele tinha um caráter de Cristo dentro dele, queridos. Ele tinha um caráter de Cristo, porque é assim, quando nós temos o caráter de Cristo, quando nós temos temor ao Senhor, nós não vamos deixar, queridos, o inimigo nos envergonhar. A gente não vai se corromper com as iguarias do mundo. A gente não vai, queridos, aceitar os banquetes que o inimigo ele coloca sobre as nossas vidas. E José, ele foi acusado ainda. Ele foi acusado por aquela mulher, porque ela forjou uma cena de que ele tivesse feito aliciado ela, né? Mas ele não tinha feito isso, porque quando ele falou para ela, ele falou assim que ele não ia fazer aquilo, ele não ia ficar com ela por amor a Deus, porque ele tinha temor a Deus. Primeiramente ele falou de Deus, que ele iria estar fazendo contra Deus, pecando contra Deus. Não era contra Potifar, não era contra ela, era contra Deus, porque quem tem temor a Deus, quem tem, queridos, a sabedoria de Deus, o entendimento, o discernimento de Deus, primeiramente vai colocar no seu coração, não é contra o fulano, o ciclano que eu vou pecar, é contra o meu Deus que eu vou pecar, é contra ele. Então foi assim que José falou para ela, que era Deus na vida dele. Por Deus ele não ia fazer aquilo, porque ele tinha temor ao nosso Deus, ele tinha amor ao nosso Deus, respeito pelo nosso Deus, ele tinha os princípios da palavra dentro dele, ele tinha os ensinamentos do pai dele, ele tinha ali a essência do Espírito Santo dentro dele. Então, quando nós temos a essência do Espírito Santo de Deus, queridos, nós olhamos para o cenário. Quando a gente vê que o cenário não é algo agradável, queridos, a nós, e que não vai ser algo agradável a Deus, que nós olhamos, nós já temos o discernimento. Isso aqui está errado, não é desse jeito o Senhor não vai se agradar, porque você vai ver, queridos, que está errado e não é da vontade de Deus. Então José, ele fugiu. A palavra do Senhor fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? O diabo, ele fugiu de José. Não foi José que fugiu do diabo, né? Foi o diabo que fugiu de José, porque José tinha temor ao coração dele, temor a Deus. José, ele teve a sabedoria, ele teve a estratégia de fugir daquela situação, não foi do diabo, porque lá na frente ele vai ser lançado na prisão por causa da acusação dela, que ela vai fazer, ela vai forjar um ataque contra a vida dela, que ele aliciou ela. Então ele vai ser lançado na prisão, mas o Senhor, ele já tinha preparado até as pessoas que estavam dentro daquela prisão, para que elas recebessem José ali graciosamente. Então ele foi ali na prisão abençoado, e através da vida dele, o Senhor continuou a dar sonhos para ele. E aí foi onde ele interpretou o sonho de dois funcionários de Faraó, né, que um ia morrer e o outro ia continuar servindo Faraó. E foi quando o Senhor honrou ele, porque ele resistiu, queridos, ao pecado. Ele resistiu à iguaria de Satanás contra a vida dele. Ele resistiu à carne dele. O espírito dele falou mais alto, porque ele tinha Deus na vida dele. Ele tinha a essência do Espírito Santo. Então, quando nós temos a essência do Espírito Santo de Deus, que algo o inimigo coloca diante da nossa face, que a gente vê, né, que não é da vontade do Senhor, a gente vê que é uma coisa errada, é uma coisa ilícita e que não vai agradar o Senhor, nós
não compactuamos, queridos. Nós não recebemos, nós não participamos, nós não nos aceitamos. Então, é essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Que nós venhamos ter a visão de José. Que nós venhamos ter a sabedoria de Deus, para que nós venhamos ter ali, queridos, o discernimento. José, ele discerniu entre o bem e o mal. Ele sabia. Potifar tinha entregue tudo nas mãos de José na casa dele. Ele estava sob o governo de toda a casa dele praticamente, menos da esposa dele. Ele não poderia tocar na esposa de Potifar. Mas não foi porque Potifar falou, queridos, porque quando uma pessoa tem um caráter de Cristo, quando uma pessoa tem temor a Deus, ela vai estar em obediência à palavra do Senhor. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse temor ao Senhor, uma pessoa que não tivesse o caráter de Cristo, como na palavra vai dizer que José era um homem que chamava atenção, era um homem bonito, talvez ele não iria, queridos, dispensar a mulher de Potifar, mas por amor a Deus, por amor ao nosso Pai, por ele ter a essência de Deus dentro dele, do Espírito Santo, ele saiu dali daquele cenário. Ele teve a sabedoria de sair dali, queridos. Ele foi preso? Foi. Mas o Senhor já preparou o lugar que ele ia ficar. O Senhor já tinha preparado tudo para José. Tudo, porque o Senhor ele já tinha enviado José à frente. Os irmãos dele achavam que estavam fazendo mal para ele, causando dano à vida dele. Assim vai ter pessoas na nossa vida também, queridos. Pessoas que vão achar que estão nos causando dano, que estão nos causando ali, sendo pedra de tropeço na nossa vida. Mas elas vão estar sendo, deixa eu ver aqui para vocês algo, uma palavra. Elas vão estar acelerando mais o que Deus tem para nossas vidas, porque Deus ele usa pessoas e situações para que nós venhamos muitas das vezes sair do comodismo, para que nós venhamos muitas das vezes fazer até aquilo que nós não conseguimos enxergar. E o Senhor ele vai causar uma situação, o Senhor ele vai causar ali um reboliço para que a gente venha enxergar. Foi necessário. José foi necessário ele ser acusado. Foi necessário ele parar na prisão, porque lá estariam 2 homens que seriam presos e lançados na prisão junto com ele, que eram aqueles 2 homens que foram ficar na prisão, que o Senhor deu para José 2 interpretações, deu a interpretação, o sonho para os 2. O próprio Deus, queridos, deu o sonho para os 2 funcionários de Faraó. E José, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, todo o discernimento que Deus deu para ele, e ele vai glorificar o Senhor. Ele vai chegar diante de Faraó e ele vai dizer assim, não sou eu, é Deus quem faz, né? Então o Senhor ele usou toda essa situação, porque os irmãos dele achavam que eles estavam fazendo, né, ali causando um dano na vida dele, mas eles não estavam. Eles estavam acelerando um propósito de Deus na vida de José. Eles estavam acelerando, porque Deus ele já sabia que ia haver 7 anos de fome lá na frente, e que o povo dele, o pai e os irmãos dele, a família dele, eles iam morrer de fome. Mas o Senhor não permitiu acontecer isso. Por isso o Senhor permitiu acontecer na vida de José. José foi jogado na cisterna, né? Foi vendido como escravo, foi jogado numa prisão, e da prisão ele foi levantado a governador, porque ali também ele interpretou. Deus é tão maravilhoso que Faraó chamou todos os sábios, chamou todos os adivinhos. Deus ocultou daquelas pessoas o que só Deus pode fazer. E ele trouxe à luz somente a José a interpretação daquele sonho, que já estava escrito lá no livro de Deus, a história de José. Então, José, ele foi honrado, ele recebeu ali uma esposa, né? E através dessa esposa, ele foi abençoado com 2 filhos, e assim nós vamos conhecer lá na frente mais a história de José. E aí, queridos, então o Senhor, ele pode sim causar situações
para nossas vidas. Muitas das vezes para acelerar algo, né? José, ele, quando se deparou com os irmãos dele, já estava aquele chegando à fome, aonde o pai dele estava com os irmãos dele, mas eles, quando se depararam com José, já governador do Egito, eles não reconheceram José. Acredito que devido às vestes, às vestimentas que eles estavam, porque José não estava também tão velho, né, quando eles foram ali ao encontro dele. Então, assim, mas José reconheceu eles. E aí José, ele começou ali a se lembrar, né, dos sonhos que ele teve lá atrás, antes dele jogar ele na cisterna, que eles falavam, lá vinha um sonhador, né? Porque ele chegava com todo entusiasmo, toda alegria, né, toda a genuidade ali, toda a inocência, contando para eles que tinha tido sonho, assim, assim. E eles, mas como que nós vamos nos prostrar diante de ti? Até o pai dele ficou com aquilo atrás, né, aquela, como dizem, a pulguinha atrás da orelha, né? Ficou ali pensando, mas ele ficou com aquela palavra no coração. Mas aí a palavra do Senhor se cumpriu. O sonho do Senhor se cumpriu na vida de José, porque lá na frente Deus já tinha preparado José para chegar no Egito antes deles chegarem, porque o Senhor já sabia que a fome ia chegar na terra em que eles viviam e era necessário Deus enviar José à frente para ser um governador do Egito. E com o governador do Egito, o faraó também entregou tudo nas mãos de José, menos o seu trono. Mas todo o governo do Egito, o Senhor, o faraó entregou na mão de José para que ele cuidasse. Todos tinham que se dirigir a José. Então José mesmo, ele vai falar para os irmãos dele. E ele vai ter esse discernimento maravilhoso, que ele vai falar, agora eu entendi. Deus já me enviou antes de vocês. Não foi vocês que quiseram me jogar na cisterna. Foi Deus que permitiu. Foi a vontade dele. Então José, ele vai entender. Isso é tão maravilhoso quando a gente sabe que tem situações, queridos, na nossa vida que a gente não entende no momento. A gente passa por algum vento, passa por algum deserto, passa por alguma tempestade, mas a gente não entende. A gente vai entender depois. O Senhor, ele nos faz entender depois. Às vezes não vamos entender em meio ao cenário, em meio ao que está acontecendo. A gente vai entender lá na frente. Assim foi com José. Ele não entendeu de imediato. José entendeu depois o que Deus fez. Porque o que Deus fez na vida dele, na vida da família dele, que ele diz, foi algo tão maravilhoso. É claro que de imediato foi algo tão assim doloroso. Mas Deus, ele tem as suas formas e suas maneiras de trabalhar nas nossas vidas. Nós não devemos ficar questionando Deus, porque Deus, ele sabe como trabalha nas nossas vidas. Ainda que nós não entendemos, ainda que nós não venhamos a entender, mas Deus já tem tudo preparado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então, essa palavra eu deixo para as nossas vidas. Me veio a história de José, né? Nesse momento que eu fiz a leitura do capítulo 5 de Provérbios, quando eu cheguei nesses 2 versículos, que José, ele foi acusado. José, ele foi ali levado à cisterna, foi jogado dentro de uma cisterna, jogado dentro de uma prisão, mas o Senhor honrou ele. Não só ele, queridos, o Senhor honrou toda a família dele. Amém? Eu deixo essa palavra em nome de Jesus para as nossas vidas, a leitura do capítulo 5, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que diminua eu e que cresça o Senhor. Amém? Que o nome do Senhor venha a ser engrandecido e glorificado, e que através dessa palavra o Senhor, ele venha estar alcançando o teu coração. Em nome de Jesus, queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom fim de sábado, já está terminando, estou gravando esse vídeo aqui agora já de noite, que dia de sábado eu tenho um dia assim, bem mais corrido, né? No ministério que eu congrego, tem consagração de manhã, e aí depois eu volto para casa, eu passo algum tempinho em casa,
E aí eu volto para a igreja, vou cuidar das crianças, do pequeno rebanho que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar. E aí depois a gente teve que voltar também, porque nós estamos no propósito de oração. Então eu estou aqui, em nome de Jesus, para compartilhar com você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é boa, perfeita, agradável, liberta, cura e salva. Amém? Em nome de Jesus. Então, que você venha ter um bom domingo abençoado, primeiro dia da semana, né? Em nome de Jesus. Que nós venhamos estar sempre buscando a presença do nosso Senhor, sempre sendo gratos a Ele. Amém? Em nome de Jesus, uma boa noite.